Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor, tem nos concedido mais esta rica oportunidade. Eu me chamo Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos e também dinâmicas para dinamizar a sua aula aí das escolas bíblicas dominicais. Nesta rica oportunidade, nós apresentaremos para os irmãos 3 dinâmicas específicas relacionadas à lição de número 2 da classe de adultos, aonde tem como tema o avivamento no Antigo Testamento. Estamos estudando sobre o avivamento espiritual agora nesse primeiro trimestre de 2023 e nós estaremos então aplicando isto de forma objetiva para os nossos alunos através das dinâmicas. Nessa lição nós temos 3 pontos e apresentaremos 3 dinâmicas relacionadas a cada ponto da nossa lição. Portanto, quero fazer um convite especial para você. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no quadradinho vermelho também, deixe seus comentários, curta os nossos vídeos, ative o sininho, porque assim que eu postar mais vídeos, você receberá também aí de primeira mão, tá bom? O texto áureo dessa lição está em Êxodo, capítulo 34, versículo 10, a parte A, que diz: Então disse: Eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. O próprio Deus falando aqui para Moisés, tá bom? A aplicação, dessa lição, os objetivos, dessa lição é analisar exemplos de avivamento do Antigo Testamento. Teremos uma dinâmica específica relacionada a esta análise do Antigo Testamento, do avivamento do Antigo Testamento. 2, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia, também uma dinâmica relacionada à confissão de pecados e, por fim, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus. Olha só, essas 3 dinâmicas estarão relacionadas a este livro, a esta lição deste dia para você, meu querido professor, aluno, superintendente, aplicar isso na sua sala de aula para que os alunos possam, então, de maneira compreensiva, entender aquilo que está sendo estudado. O ponto número 1 dessa lição vai tratar sobre o panorama dos avivamentos do Antigo Testamento, especificamente o avivamento no tempo de Moisés. Para este ponto aqui eu já quero apresentar a primeira dinâmica para os irmãos, e essa primeira dinâmica está com o tema de intercessão. Intercessão. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, com um texto desta lição, aonde é que vai ser aplicada esta dinâmica. O professor vai levar para a sala de aula um copo descartável, certo? Um copo descartável e vai levar pequenos pedaços de papel e vai dizer para os alunos, os seus alunos aí, meu querido professor, escrever no papel o nome de pessoas que eles estão orando ou que eles desejam interceder por uma causa, para que Deus possa resolver uma causa para eles. Por exemplo, pode ser uma cura, pode ser por libertação, pode ser para que esta pessoa, um ente querido, um familiar, receba a vitória de arrumar um emprego, pode ser uma oração pelo um filho, uma intercessão pela uma mãe, pelo um pai. E o professor vai fazer isso, vai pedir para os alunos escreverem em pedaços de papel nomes de pessoas que eles estão intercedendo ou que eles desejam ver essa pessoa bem através das suas orações, e vai escrever no papel e vai colocar no copo. O professor vai esperar uns 5 minutinhos, 3 a 5 minutos, os alunos escreverem o nome, enrolar, amassar igual está esse papel aqui e colocar no copo. O copo, dependendo da quantidade de alunos, o copo vai ficar até a metade ou até mesmo cheio. Eu não sei quantos alunos você tem na sua sala de aula, mas isso é importante para que os alunos possam refletir e lembrar daquele ente querido, daquela pessoa que ele está orando, e colocar no copo, neste copinho. Após isto, o professor vai pegar uma caneta, vai escrever no papel o nome, oração, e pregar no copo, pode ser com a fita adesiva. E vai colocar este copo no centro ou diante dos alunos e vai
dar a sua aula normalmente. Vai falar da sua aula normalmente. No final deste primeiro ponto dessa lição, o professor ele vai fazer uma oração, né, intercessória juntamente com os alunos, para que Deus possa entrar com providência, né, diante de todos os nomes que está dentro deste copo. O professor vai fazer isso. No final do primeiro ponto, vai orar com os alunos, intercedendo pelos nomes que estão neste copo. E qual é o objetivo? Para que os alunos possam entender que uma oração ela é poderosa em seus efeitos. Por quê? Porque Moisés orou muito para que a nação de Israel pudesse se livrar do cativeiro, pudesse se livrar das garras de Faraó. Olha só, aí o professor vai ler o seguinte, no primeiro subtópico ainda o que diz o seguinte, no texto: por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó de maneira poderosa, enviando as 10 pragas do Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. O tanto que uma oração é poderosa no mundo espiritual. O próprio Deus se manifesta e manda 10 pragas no Egito para que Faraó pudesse então libertar o seu povo que estava ali sofrendo diante das garras de Faraó naquela ocasião. E a oração de Moisés foi uma oração intercessória e poderosa que teve poder de livrar, né, através do seu povo, né, livrar o seu povo diante das garras de Faraó. E isso ele pode fazer comigo e pode fazer com você também, meu querido aluno, professor. Não deixe de continuar orando e intercedendo por cada um dos seus familiares, dos seus amigos que necessitam e que precisam de uma intervenção divina. Tá bom, meus queridos? O ponto número 2 dessa lição vai tratar do tema confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Para este ponto, nós temos uma dinâmica também interessante que vai tratar do tema sobre confissão, né, confessar os pecados, confissão de pecados. Para essa dinâmica, o professor não vai usar nenhum tipo de material. O professor vai pedir para 2 alunos voluntários ficar de pé com ele, né? E aí o professor vai chamar esses 2 alunos para frente da sala de aula e vai falar para eles de maneira já antecipada, né? Pode ser, o professor pode até conversar com eles antecipadamente para ver se eles querem participar dessa dinâmica. E vai perguntar para eles, para ele contar, os alunos contar para ele, professor, qual foi o pior momento dessa semana que se passou, que ele teve que enfrentar uma adversidade, uma luta, né? E aí o professor vai ouvir atentamente o que cada um dos 2 alunos vai dizer. O professor vai ouvir, o aluno vai dizer: olha, essa semana eu passei por isso, eu tive que fazer isso, né? O professor vai ouvir atentamente o que o aluno passou durante essa semana, vai fazer o aluno relembrar aquela luta, aquela adversidade e vai contar isso para o professor na sala de aula. Tá bom? Qual é o objetivo dessa dinâmica e a reflexão dessa dinâmica? É que para confessar os pecados para o nosso Senhor em oração também, né, é um diálogo, é uma conversa, aonde nós servos de Jesus também confessamos e falamos para Ele as nossas lutas, as nossas adversidades. O professor naquele momento vai estar representando o próprio Deus e o aluno, né, o servo que está orando e contando os seus problemas, contando as suas lutas para o professor. E a confissão de pecado também é isso. Diante da presença de Deus, nós confessamos os nossos pecados, falamos para Ele das nossas lutas internas, falando para Ele dos nossos conflitos internos, falamos para Ele aquilo que nós temos dificuldade de vencer sozinho. E Ele, o próprio Deus, vai nos dar força para que nós possamos então continuar a vencer os obstáculos.
E aí o professor vai ler o seguinte, aonde está escrito no segundo subtópico deste segundo ponto, a confissão de pecados. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias, capítulo 1, versículo 6, parte B. Esse foi um ponto altos da oração de Neemias. Por que foi um ponto alto? Porque neste momento, Neemias reconhece a sua fragilidade, os seus erros e confessa para Deus. Provérbios 28 vai dizer: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, para nós alcançarmos a misericórdia do Senhor, e o professor vai explicar isso para os seus alunos, precisa sempre ter confissão de pecados, para que Deus possa entrar com a sua mão protetora, né, a sua graça, e nos perdoar e derramar as suas misericórdias sobre as nossas vidas, tá bom? Gostou dessa primeira dinâmica, ou da primeira ou da segunda? Escreve aqui embaixo, não deixe de comentar. E se você também achar necessário, importante, compartilhe também nos seus grupos do WhatsApp essas ricas e preciosas lições, tá bom? Ponto número 3 vai tratar sobre o avivamento e a palavra de Deus. Subtópico 1, a palavra de Deus corrige. O que é correção? Para que serve correção? Para organizar e corrigir aquilo que está errado. Isso é simples, não é verdade? E para este ponto aqui, a nossa terceira dinâmica, o professor vai levar para a sala de aula uma foto impressa de um quarto organizado. Um quarto que tenha guarda-roupa, cama, né, que tenha uma sapateira, que tenha outros utensílios organizados dentro do quarto. Se o professor não encontrar foto, o professor pode desenhar também de maneira simples. Um pequeno quartozinho quadrado, organizado, igual eu fiz aqui. Aqui tem a sapateira, aqui tem a cama, e aqui tem o guarda-roupa, e aqui tem o abajur, né? o suporte que coloca o abajur. Um quartozinho organizado com as coisas, os objetos nos seus devidos lugares, tá bom? Mostrando que a organização, e o tema desta dinâmica é organização. Por que precisamos ser organizados? Porque a organização, ela é um mandamento, ou seja, um ensinamento bíblico. Jesus Cristo, uma certa vez, ele falou que quando o homem quer construir uma casa, primeiro ele faz um cálculo a respeito daquilo que ele vai precisar para poder construir, para poder levantar aquele tabernáculo, aquele templo, aquela construção. Primeiro ele senta, anota tudo que ele vai precisar, faz um planejamento, né? E então só a partir disso ele começa então a execução da sua obra. Também na parte organizacional nós precisamos também estar organizados. E qual é a reflexão dessa dinâmica? Que também diante, né, do avivamento de Deus, nós não podemos nos esquecer que o nosso propósito principal é priorizar a leitura da palavra de Deus dentro de um culto evangélico, dentro de uma liturgia evangélica. A palavra de Deus, ela tem prioridade. Claro, a adoração, louvor, exaltação, testemunhos fazem parte de um culto, mas a organização deste culto deve priorizar, né, a volta nossa dos ensinamentos da palavra de Deus. E aí o professor vai ler o seguinte texto, falando ainda sobre a organização, no primeiro subtópico. No Novo Testamento, há um padrão de culto de Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, mas faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está mostrando para nós a organização dentro do culto para priorizar a sua palavra, para que os ouvintes possam ser edificados, os irmãos possam ser, né, edificados pela palavra, pela organização. Tá bom, meus queridos irmãos? Então essa dinâmica, ela é para tratar sobre esta organização.
Tá ok? Então você vai aplicar todas essas 3 dinâmicas na sua sala de aula. E eu tenho certeza que a sua sala de aula será, uma aula mais objetiva, clara, e os irmãos estarão então entendendo de maneira mais simples aquilo que está sendo estudado, tá bom? Nós temos também um segundo canal, o canal de leitura e de oração da palavra. Vou deixar o link aqui também na descrição deste vídeo. E se você quiser contribuir, nós temos uma opçãozinha, um coraçãozinho do lado. Você pode também contribuir com o nosso canal, nos ajudando a cada dia melhorar mais os nossos conteúdos, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.